Agradeço ao pastor pelo convite, pelas palavras afáveis, pelo meu irmão, meu xará, né, Fernando, que peregrinou nos mesmos lugares que eu tenho passado no Brasil, né? Há pouco soube que ele já ministrou lá na igreja da Alvorada, né? Na Alvorada eu não fiz nenhum trabalho lá, mas fiz no NASP, que está em frente, e fiz em um monte de igrejas ali no Capão, como a própria igreja do Capão Redondo, com o pastor Marcelo Schaeffer. E então, o mundo não é tão grande quanto se parece, né? A gente, aqui, pode ter mais pessoas que a gente já se cruzou. Eu estou muito feliz aqui hoje, porque, além de estar conhecendo a minha família, você já era minha família, agora você vai ser meu amigo também, né? Onde já conheci uma parte da família aqui, né? A Cristina, a família dela, né? O Luca, o Joel, o Rubem, e muitos outros aqui, a minha classe de escola sabatina, e estou vendo alguns aqui que eu já conheci aqui em Londres, né? Então, fiquei muito feliz, deu vontade de sair daqui, dar um abraço em vocês, mas aí eu vou ter daqui a pouco para dar. Então, a Ana, meu amigo Patrick, o Wilk, né? Soube que a Gisele viajou, né? Então, vocês transmitam a ela a minha alegria em estar aqui, mas tristeza em não vê-la, né? Ela com a família, lá da Igreja Central, onde nós tivemos o ano passado, fazendo uma ministração. E tem mais alguns da Central aqui também, meu precioso irmão, que agora cedo, dei um abraço nele lá e vou dar mais um aqui daqui a pouco. Quem mais da Central? Tem mais alguém da Central aqui? Sim, eu estou vendo mais rostos conhecidos, né? Não sei se a irmã esteve no ano passado com a gente? Da língua inglesa. Ok. A irmã também estava conosco o ano passado? Tá. Então, a todos, nós vamos nos conhecer hoje. Ontem eu estive aqui e abrimos um pouquinho do tema que vamos tratar ao longo desse dia. Tá? Esse tema, ele vai ser, eu penso que para esses últimos dias, fundamental, para que a gente possa enxergar com nitidez objetivos, porque ser cristão hoje, de verdade, seguir a Cristo, requer metas, é só para quem tem metas. A Isabel também, estou vendo ela aqui, né, Isabel? Que estava conosco lá, é daqui, a sua igreja é essa, a igreja do Tonico também é essa aqui? Tá, o Tonico disse que volta agora, né? Estava comigo lá, foi na minha igreja lá em São José. Desculpe, a gente vai ver nas pessoas queridas, vai dar uma alegria muito grande, mas em suma, seguir a Cristo nos últimos dias requer que a pessoa tenha metas, requer que tenha nitidez mental. Imagine se você entra num táxi, e o motorista pergunta para você, onde o senhor quer ir, onde a senhora quer ir? E se você fala, eu não sei, se você não sabe, qualquer lugar serve. Está entendendo? Você entra numa sorveteria que tem 1000 sabores, aí a recepcionista fala, qual é o sabor que o senhor, a senhora quer? Você fala, eu não sei, qualquer sabor serve. Então, o que está faltando hoje para a igreja de Deus, para o mundo em geral, mas a igreja não pode. Amigos internautas, estamos sendo transmitidos, é ao vivo? Então, vai ser transmitido, sejam também muito abençoados, ao estarem compartilhando conosco, desse momento de adoração. Tá? Estamos aqui na igreja de Kensington Rise, na Inglaterra, aqui em Londres, né? Para servirmos a Deus juntos, mas em suma, então, nitidez significa cristalinidade da mente, para você poder ter consciência que Deus não criou você para ser uma pessoa comum, Deus não manifesta-se na vida de pessoas comuns. Irmãos, o próprio ser humano não gosta de pessoas comuns, ou gosta? Não. Entendeu? Então, Deus, Ele se utiliza de pessoas totalmente incomuns. Pedro era uma pessoa comum, mas depois que conheceu a Cristo, ele passou a ser incomum. Assim foi com cada um dos discípulos. Então, eu falei ontem com todas as letras aqui, foi gravado, então se você se achar interessante, você pode assistir depois, mas Deus não está dizendo para mim que eu vou ser melhor que o meu irmão, irmãos. Não é isso que eu quero dizer.
Deus está querendo dizer para nós que é para nós entendermos que o plano é sermos diferentes. Nós fomos chamados para ser diferentes de todos os outros. Uma mensagem diferente, um estilo de vida diferente, uma forma de pensar diferente, uma forma de se manifestar, né, de relacionar-se, de trabalhar, de fazer objetivos diferentes. Porque o lugar que nós escolhemos ir é diferente do que a maioria escolheu a ir. Olha, dentro dessas diferenças, tem aqui um livro. Eu trouxe do Brasil. É um livro um pouquinho grosso, chama-se As Crônicas do Anjo Gabriel. Esse livro foi escrito pelo pastor que ministra na minha igreja, Vicente Pessoa. É um amigo, e eu fiz questão de trazer, eu não tenho nenhuma obrigação em trazer, porque eu não vendo livros, eu não vendo nada. O que eu recebo, eu passo a vocês. Tá? Mas isso aqui seria um desrespeito, não dizer para você que tem um livro para juvenis, que fala sobre o grande conflito. É o grande conflito para juvenil, para adolescente. É extraordinário, que vai ensinar de uma forma diferente, como nossos filhinhos enxergarem melhor o palco desta grande batalha. Esse aqui, como o pastor tem um filhinho, ele que está aqui, então já está recebendo, vou deixar para o pastor, vai ler para o filho, depois ele pode até emprestar para vocês, mas eu vou deixar, eu pedi para o pastor me dar um cartaz, vai ficar fixado aí depois, tá? O pastor não tem como mandar do Brasil para cá, então por isso que eu estou falando para vocês, eu não vim vender nada, mas eu queria que você soubesse, há um livro que eu não vi igual, para nossos filhos pequenos e adolescentes, que vai fazer uma diferença importante. Também vou deixa aqui mesmo. Tá? Depois vocês, até rasgou um pedacinho que estava na mala. Quando alguém for para o Brasil, a única forma é ir lá, quando alguém for trazer, para quem tiver interesse. Tá? Mas e tem o site aí, não para comprar, apenas para se informar. Tá? É maravilhoso. Bom, então, nesse grande conflito, irmãos, eu não quero deixar ninguém preocupado aqui mais do que vocês já estão. Mas eu estou aqui em nome de Jesus, eu tenho a obrigação, eu tenho o dever fiduciário. Fiduciário é em falar a verdade para você, que nós aqui estamos na mira do príncipe das trevas. Tá? Eles estão, os anjos caídos focalizam você. Como desanimar você? Há um poder sobrenatural sendo exercido sobre você, para que você desista. Começa com relaxamento. Relaxa. Não precisa se estressar com religião, e realmente não precisa. Eu não prego religião, não. Eu prego o evangelho. O meu dever é apresentar só a verdade, isso que eu vim fazer aqui. Tá? Então, irmãos, dentro disto, esse poder precisa ser vencido. E ele é vencido quando eu passo a enxergar melhor que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para vencer as fortalezas. Só quem crê, diga aleluia. Diga aleluia quem crê. Nossas armas são poderosas em Deus, você está entendendo? Para destruir os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, levando cativo todo o entendimento, a obediência a Jesus. Amém, irmãos? 2 Coríntios 10, verso 4 e verso 5. Então, amados, eu também não preciso ser profeta, não preciso ser, para saber, irmãos, que tem pessoas que estão hesitando se continuam servindo a Deus como Ele espera que você o sirva. Hoje é um dia de sábado, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia que Ele escolheu para que o povo dele descanse de pôr do sol a pôr do sol. Pôr do sol daqui à tarde, né? Agora no verão. Você, irmãos, com toda sinceridade,
Você tem recebido o sábado com a bênção que lhe é devida a você, se você entender o princípio. Eu morei 2 pequenos períodos da minha vida em Israel. Eu nunca vi a entrada do sábado tão maravilhosa quanto ali. O senhor já esteve lá? O senhor esteve no sábado lá? O senhor viu como é que é em Jerusalém? O exército de jovens, 16 anos, você já pode ser um soldado. Você já fica andando com uma bazuca nas costas, com uma faixa de granadas, mas fuzis, tudo. Quando o sábado começa a surgir no horizonte, eles dançam nas ruas, aquela dança judaica. Até me colocaram para dançar, imagina eu dançando também, dancei lá. Mas a dança lá é homem com homem só, e mulher com mulher. Faz assim com os braços, cada um pega no braço do outro e vai pulando. Essa é a dança. Essa é a dança que Davi dançou quando entrou em Jerusalém. É um pulo eufórico de alegria, porque chegou a memória do dia da criação, o dia do Senhor. Agora, eles preparam nas suas casas a melhor refeição da semana. São toalhas rendadas nas mesas, irmãos. Eles acendem muitas velas nas suas casas, muitas velas, gostam disto. As toalhas de rendas brancas, de linho puro, cheiro na cidade inteira de pães, Joel. Sabe aqueles pães? Tem uma semente preta, cardamono. É isso, né, Ana? Lembra do cardamono? Que ela é perfumadíssima, Wilk. Então é colocado em cima dos pães perfumados que invadem o cheiro da cidade. Então, antes que o pôr do sol se dê, as famílias estão reunidas com os filhos, porque papai e mamãe, eles recebem de Deus uma santa, bendita outorga, uma autorização, que Deus falou: pai e mãe, Rubem, para você abençoar o Luca, abençoar o Joel e também a minha irmã Cristina, impondo as mãos. Pastor, eles impõem as mãos sobre os filhos. Eles declaram, Deuteronômio 6, né? Recitam as bênçãos. E esses filhos, eles vão crescendo, aprendendo a amar Jeová. Você não sabe, pai, o poder que tem na imposição de mãos. E no sábado é uma overdose de bênção. O Espírito de Deus foi colocado no seu lar, como Moisés disse, 29, 39 a 42 do livro de Êxodo, diante da porta da tenda da congregação, onde se encontrará com você ali para abençoar o teu lar, abençoar o teu altar, abençoar a tua família, abençoar os teus filhos, abençoar o sacerdote, abençoar a tua vida. Mas, pastor, Fernando, poucos se lembram disso. Um monte de jovens, irmãos, eu estou, irmãos, profundamente triste, porque todo lugar, eu viajei quase o mundo inteiro, todo lugar as mãezinhas vêm falar para mim: ore pelos meus filhos, estão fora da igreja, ore pelos meus filhos, porque estão na rua da amargura. Por que esquecer a seiva da bênção? Esse dia muda a história de qualquer um. Deus quer abençoar a tua família. Agora imagina o poder que existirá se você fizer isso todo dia, não só no sábado. Todo pôr do sol, reúne com a tua família, ergue as mãos, papai e mamãe, abençoa os filhos. Se é marmanjo já de 40, assim, não importa, é filho. Há poder na bênção de um pai e de uma mãe. Filho que não entende a bênção do pai e da mãe, são pessoas infelizes. Jovens que não buscam a bênção do pai e da mãe, vivem com problemas graves com demônios. Eu também cansei de vê-los contando as histórias tristes deles. Eu vou usar uma expressão que eu não gosto, mas eu tenho que usar às vezes, me perdoe. Jovens que não honram pai e mãe, desculpa, tá?
vai quebrar a cara. Vai quebrar. Desculpa a expressão, mas vai quebrar. A cada passo que você dá para frente, jovem, você dá 2 para trás. Quando você desonra um pai e uma mãe. E o pai ou a mãe que não abençoa seus filhos, está desonrando a Deus, que é pai. E que tem um amor maior do que mãe ainda, né? Agora, irmãos, nós estamos reunidos aqui porque existem pessoas da mais alta monta, pessoas as mais poderosas do mundo, meu amigo André, Clarice, que se reúnem todas as quartas-feiras, Cecílio, Vavá, para estudarem a Bíblia lá na Casa Branca. Não é só na Casa Branca, porque não é sempre lá. Também não é só no Pentágono. Irmãos, Donald Trump, o presidente mais poderoso do mundo, Mike Pence, o vice-presidente, Mike Pompeo, o secretário de Estado, e pessoas muito importantes, é um grupo inumerável, que se reúnem com um homem que se chama, é um pastor Ralph Drollinger. Pastor Drollinger, ele era um jogador de basquete. Ele nasceu em San Diego, lá na América, cresceu nos subúrbios, La Mesa chamava o bairro, ficou alto, foi jogar basquete num time lá do Texas, chamado Dallas Maverick, e esse homem se converteu no caminho. E ele criou um ministério, Capital Minister, BBC. Esse homem agora, ele, por ser um pouco conhecido lá, alguns políticos o chamavam para que orassem, e ele ficou um pouco mais conhecido no mundo político. Hoje ele é o pastor da Casa Branca. Então, imagine, esse homem se reúne nas quartas, cerca de 1h30, 2 horas, às vezes 3 horas, Esdras, 3 horas, com homens mais poderosos do mundo para estudar a Bíblia, que a gente vai fazer isso aqui. Você está entendendo? Então, esses homens, eles descobriram que o maior potencial de saber, eu falei ontem aqui que o saber é a maior arma contra a ignorância. O saber é mais precioso que uma lâmpada mágica. Eles querem saber como exercer saber na nação mais poderosa do mundo. Além de estudarem juntos a palavra de Deus, Isabel, esses homens, eles são atendidos pessoalmente pelo pastor Ralph Drollinger, nas casas, nas famílias. E o teor do estudo, você vai ter acesso hoje. De manhã, eu só vou abrir. E à tarde, acho que a partir das 3 horas, né, Fernando? Das 3 horas nós vamos ficar aqui, fazer uma mini vigília, pequenina. Eu vou revelar para você coisas maravilhosas que já estão acontecendo. Eu estive em Mountain View esse ano, na Califórnia, no centro da tecnologia do planeta. Eu tive reuniões lá na Google, estive na Microsoft, estive na NASA, estive no Facebook. Eu quero falar para vocês o que eu vi, o que eu toquei, o que eu aprendi. Eu vou revelar tudo para você. São coisas, eu achei extraordinárias demais. E eu já estava fazendo. Eu fui lá para ver com os meus olhos se aquilo era real mesmo. Eu imaginei que era. Então, à tarde, você vai ter desnudado segredos de Estado que eu vou apresentar para você. É fascinante, eu acho. Tomara que você entenda. Mas vai depender do seu esforço, porque está escrito. Está escrito. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita.
Muitos tentarão, mas não poderão, porque não vão persistir. Jesus que disse, 13:24 do livro de Lucas. E sem esforço humano, todo o poder divino é vão. Lar Adventista 206. Então eu preciso fazer a minha parte. A minha parte é sabendo que tem informações que podem mudar situações completas, que eu tenho que saber. Elas estão disponíveis. Tá? Não dá para o mundo inteiro, não. Não é. Mas para você vai estar. Vai estar. Amém? Agora, irmãos, presta atenção. Você está aqui num país de primeiro mundo, aqui na Europa. A situação aqui é diferente de muitas outras partes do mundo. Aqui, apesar de estar nesse lugar, não tem como uma grande massa de pessoas no planeta, irmão, segundo alguns estudiosos que estudam sobre neurociência em grandes laboratórios de neurociências como Harvard, como San Diego, como a Universidade de Washington, irmãos, eles dizem que do jeito que estamos vivendo, uma transição da era da informação e da velocidade, uma parte esmagadora da população, cerca de 4%, apenas 4%, que vão se inteirar do que nós vamos tratar aqui. Então, 96%, irmãos, significa que de cada 1.000, na verdade, é 3,4 que eles atestam lá. Tá? É um número subjetivo. Mas de cada 1.000 cidadãos do planeta Terra, 960 vão experimentar perdas irreparáveis. Perdas irreparáveis. E hoje você vai saber como não sofrer essas perdas. Eu falo perdas em todas as áreas da vida. Tá? Começa em condição, né, de nível que impeça você de atingir as 4 realizações que Deus planejou para o homem. Realização pessoal, a arte de fortalecer relacionamentos. Realização profissional, a arte de fortalecer conhecimento. Realização financeira, a arte de atingir objetivos. Realização, a 4ª, espiritual, a arte de viver uma vida que seja plena, plena das abundâncias de Deus. Esse é o plano de Deus, que você viva uma vida plena. Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu creio na abundância de Deus, senão não estaria aqui. Eu creio nisso, eu tenho vivido a abundância de Deus. 10, verso 10, última parte do livro de João. Então presta atenção. Presta atenção. Irmãos, agora você há de convir comigo, que se você não quiser aceitar a proposta que eu lhe trago, porque eu não vim impor ideias aqui, não, eu vim expor ideias. Expor é diferente. Então, se você não aceitar, para mim não tem problema nenhum, porque a minha vida vai continuar, e eu vou prosseguir no meu trabalho. Não vai mudar a minha vida se você não ouvir, mas a sua vai. Se você der uma chance para você mesmo, a sua vai. Tá? Eu tenho um prazer dentro de mim, e ao mesmo tempo sinto como uma obrigação. Eu amo compartilhar conhecimento. Eu aprendi, pastor, que quando você presta atenção numa palestra, num discurso, amigo internauta, você compreende, você prestou atenção, você compreende, Cecílio. Agora, quando você ensina alguém aquilo que você aprendeu, então você está aprendendo. Aprender é o ato de ensinar. É diferente do ato de você compreender.
Então, por isso eu gosto de ensinar o que eu aprendi, porque eu estou fortalecendo o que eu aprendi, tá? E com isso está tendo uma expansão neuronal. É um fenômeno natural que acontece na mente, provado também por grandes ícones da história, como grandes prêmios nobres, como Dia Prigogine, Nobel em 1977, ninguém conseguiu bater tanta riqueza de informação que esse homem trouxe, com os sistemas abertos, de sintropia e conceito de antropia. Ele apresenta, para resumir a história, que a mente humana ela é sintrópica. Quanto mais você sobrecarrega ela com problemas, mais ela se expande, mais ela se dilata, ao ponto que o próprio Albert Einstein, outro Nobel, disse, né? O Nobel dele é diferente. Ele disse que a mente que aceita uma nova ideia, ela nunca mais torna a ser como era. Então, hoje, abre o teu coração, para você receber as informações que Deus preparou para você. Porque isso vai ser uma bênção em todas as áreas da tua vida, irmãos. E eu sei que você precisa, e Deus mais ainda, senão a gente não estaria reunido em nome de Jesus aqui. Amém, irmãos? Bom, então, ao estar experimentando isto, tá? E saber que vão ser perdas muito alarmantes, que vão sofrer uma grande massa da população, irmãos, não sei quem assiste, quem vê a revista Adventista, lá no Brasil, por exemplo, o ano passado, em abril, nós tínhamos uma matéria que aparecia um gráfico de um grande economista russo. Ele tinha 20 anos, mas era um gênio, Nikolai Kondoriev. Ele foi assassinado, né? Foi executado por Stalin, porque as ideias dele não coadunavam com o comunismo, mas colegas dele, economistas também, deram avanço ao estudo que ele fazia de economia. São ciclos sistêmicos de 20, 30, 50 a 70 anos, de acontecimentos em que o mundo sofre largas alterações. Para você ter uma noção, desde o início da civilização até o ano 2003, o número de informações, a quantidade de informações que a Google movimenta a cada 2 dias. 5 exabytes. Deu para você entender? Tudo, desde o princípio da civilização até 2003, a Google processa em 2 dias. Então, isso você vai entender o que vai fazer com essas informações. Tá? Bom, o meu desejo é que você descubra como entender isto, reter essa informação e praticá-la na tua vida. Porque depois que eu conheci, eu estou desfrutando disso faz algum tempo. E para mim tem sido extraordinário. Tá? Isso diz respeito, irmãos, queridos, ao que na Casa Branca estão estudando. E o objetivo é justamente o que eu falei: dilatar a mente, usar muito mais a sua capacidade neuronal, expandir sua capacidade de pensar, de arquitetar, de encontrar soluções, porque a mente judaica, olha que coisa extraordinária, eu quero que vocês precisam prestar atenção para entender. Se eu pegar os prêmios nobres desde 1901, quando começou, até hoje, são cerca de 700 prêmios nobres. Irmãos, quem mais ganhou prêmios nobres são os judeus. Eles ganharam 25, um quarto deles, 25%. Tá? O que vale judeus puros, de sangue puro. Tem outros judeus mistos também ganharam mais. Então, 160 judeus íntegros ganharam prêmios nobres. Vamos fazer uma conta, matemáticos, me ajudem aqui. Nós temos hoje no mundo
nós tínhamos, desde o princípio do século, 16 milhões de judeus. O segundo Reich dizimou 5 milhões e 200 judeus. Ficou 11 milhões de judeus. Hoje voltou a ser 16 de novo. Tá? Então, eu não vou pegar essa variante. Eu vou pegar o número da população do mundo hoje. Segundo a ONU, 7 bilhões e 600 milhões. Judeu, 16 milhões. Eu vou tirar os judeus do resto, tá? Da população. 7,600 menos 16 dá 7 bilhões 584, ok? Despertem todos. Entenderam? 7,584. Então, de 700, 160 que ganharam o prêmio Nobel, 700 ganhadores, 160 são judeus. Sobrou 540, ok? Eu vou dividir 7 bilhões 584 por 540 prêmios nobres. Eu já fiz a conta, vai dar 14 milhões 044 444. Então, significa que para cada um do resto do mundo, fora os judeus, são entre 14 milhões 044 444, tem uma mente notável para ganhar um prêmio Nobel. Deu para captar? 14,044. 444. Agora, dos judeus, 16 milhões, 160. Você divide 160 por 16 milhões, vai dar 100 milhões. 100 mil, aliás. Então, irmãos, o judeu tem uma mente 140 vezes mais sábia do que o resto da população do mundo. Esse é o número que eu queria chegar para você. Esse número que eles estão estudando lá, Emanuel, na Casa Branca, André, como ter uma mente. Agora, tem um detalhe, os judeus, eles não têm o conhecimento de algumas coisas que você tem, mas você não sabe aplicar. Qual é o conhecimento que você tem que o judeu não tem? O conhecimento de Cristo. Porque está escrito, irmãos, para que os vossos corações sejam enriquecidos, estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Amém? Colossenses 2, 2 e 3. Bom, eu estou abrindo para você compreender que Deus quer que você tenha uma mente que brilha, uma mente para brilhar. Essa mente para brilhar para quê? Irmãos, eu preciso será um filho de profeta, para saber que uma mente que não tem brilho, as pessoas não conseguem ser felizes naquelas 4 realizações, como as realizações relacionais, né? Casamentos. Hoje os casamentos estão sofrendo, porque as pessoas não conseguem se relacionar. Então nós temos problemas em falar, em entender, julgamos as pessoas. Quando você julga alguém, você se coloca no lugar de Deus. Isso, segundo 10:33 do livro de João, é uma blasfêmia. Quando você julga o seu semelhante, julgar seu cônjuge, né? Vou falar melhor à tarde. Agora tem que ser bem breve. Eu só quero colocar para você, na seiva do seu coração, que Deus tem um buquê de informações maravilhosas para transformar vidas. Tá, irmãos? Então, querido irmão, eu quero que você compreenda princípios. E princípios, eu quero hoje ler com você um texto dos princípios de Salomão, o homem mais rico que já existiu. Há um milionário lá na América, chamado Steve Scott, de uma das fundações mais bilhardárias que existe naquele país, a Telecast Corporation. Ele escreveu um livro sobre Salomão. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Ele conta os princípios de Salomão para você atingir uma mente nítida, nitidez mental, clareza mental, para você atingir objetivos. Então,
eu quero ler esse texto com vocês agora cedo. Então peguem, por favor, a sua Bíblia e abram no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. E vamos ler juntos. Provérbios 3. Provérbios capítulo 3. Irmãos, nós estamos vivendo nessa era de inteligência. A inteligência, quando Cristo fala que entrega teu caminho, tua vida, confia nele, o mais ele fará. Esse é o objetivo. Que a vida do cristão seja mais em todos os aspectos. Esse é o plano. Então, o objetivo, irmão, é mostrar para você como fazer a tua mente trabalhar ao seu favor. Você entende? Mas nós estamos muito cansados ultimamente. A gente não consegue usar nossa mente a nosso favor. A maioria das pessoas estão vivendo um processo terrível de autossabotagem. Pensam naquilo que não deveriam pensar. Olha para mim um pouquinho. Você nunca deveria, falar aquilo que você não queira que aconteça, por exemplo, nunca. Porque há poder na palavra pronunciada. A palavra de Deus, ela criou o universo, irmãos. Deus, ele outorga a você, ele transmitiu a você o poder da palavra. Tem palavras que elevam. Por isso que lá no livro de Efésios 4:29 está escrito: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não edifique, mas somente aquelas que ajudam a levantar. Porque tem palavras que são mais pesadas que um tiro de revólver, irmãos, que ferem mais. Você pode passar, às vezes, alguns segundos e abrir largas e profundas feridas no coração de uma pessoa que você ama, ou de um amigo, e depois ser necessário anos para cicatrizá-la. Então, amado, estamos falando aqui inteligência múltipla. A inteligência múltipla, irmãos, que Deus quer que os filhos dele tenham para ser diferentes. Inteligência lógica é a inteligência que trata de matemática, de física, de quântica, de química. Inteligência corporal, sinestésica, que trata de como você cuidar do seu corpo e torná-lo um potencial para a glória de Deus, porque ele é templo do Espírito do Senhor, amém? A inteligência espacial, como lidar com a lógica e o corpo, no meio que você atua. Inteligência musical, música é uma inteligência. A gente tem dificuldade de entender muitas coisas. Se você pegar a história de Mozart, será que era gênio? Com 3 anos ele já aprendia a participar, a tocar. Com 6 anos ele fez a sua primeira sinfonia, a primeira obra, que ia ser pauta de muitas sinfonias, mas essa obra foi descoberto anos mais tarde, que a caligrafia era do seu pai, Leopold, e Leopold ele era um músico, e eles passavam por drástica situação financeira naqueles dias. Então foi uma farsa a história de Mozart? Não foi bem isto, porque com aquelas lutas financeiras, as pessoas queriam escutar Mozart com 6 anos tocando de uma forma inenarrável. Agora, quanto ao pai ter escrito esta obra, irmãos, é diferente do que pode passar na mente das pessoas, porque com 3 anos Mozart começou a treinar, a estudar diariamente. Mozart, com 6 anos, já participava de recitais. Mozart teve os melhores professores daquela época. Ele assistiu os maiores concertos daquela época. Ele se relacionou com os maiores músicos daquela época. Ele convivia no meio
mais afamado daquela época, e com 20 anos, ele era o mais notório músico daquela época. Ele não nasceu gênio, ele tornou-se um, porque ele se esforçou. Morreu com 35 anos, deixou mais de 600 obras extraordinárias. Eu estou dizendo isso para você, que não é necessário nascer gênio. Gênios não nascem pronto, você faz os gênios. Deus, se você ainda está vivo, porque Deus pode transformar a sua vida, irmão, num piscar de olhos. Amém, irmãos? Irmãos, Moisés tinha 80 anos, quando ele achou que já estava tudo acabado, estava só esperando os seus últimos dias, 80, para ele transformar-se no libertador do povo de Israel. Amém, irmãos? Enoque com 60 passa a andar com Deus, depois que ele tem um filho. Entende? E teve tempo de andar mais 300 anos com Deus. Abraão, o ministério dele começa com 100 anos, irmãos, 99, quando ele tem um filho, chamado Isaac, você conhece a história. Entende? Então, amados, Bill Gates é outro exemplo. Bill Gates nasceu ou não nasceu, gênio? Bill Gates, com 8 anos de idade, na 8ª série, em 1968, lá em Washington, a escola comprou um computador gigantescos, e ele foi conhecer o computador, ele amou o computador, ele gastava horas no computador, e quando ele foi para o ensino médio, ele descobriu que para a faculdade que ele estava se preparando, à noite, a faculdade de física e de química não usavam computadores. Então ele fugia de casa e passava a noite inteira programando computadores. Então ninguém na idade dele, naqueles dias, teve tanto contato com o computador quanto o Bill Gates. Esse homem se tornou um gênio. 160 é o QI dele para lidar com programação. Tornou-se um dos homens mais ricos do mundo. Não nasceu gênio. Então, Patrick, Deus tem um plano para todos nós aqui que quisermos realmente fazer a nossa parte. Eu vou repetir o que eu falei há pouco: sem esforço humano todo o poder divino é vão. Lar Adventista 206. Então, irmãos, alguns vão deixar se vencer facilmente pelo cansaço. O cansaço é fatal. Está cansado, tudo bem, mas não pode reclamar. Não pode reclamar depois que Deus não deu chance. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. 2:11 do livro de Romanos. Bom, então, entendido, guarda as inteligências múltiplas, as 10 mais afamadas inteligências múltiplas são essas que eu te falei. Lógica, corporal sinestésica, espacial, musical, a inteligência linguística, a arte de saber pronunciar, poder se relacionar, a inteligência intrapessoal, lidar com você mesmo. Porque muitas vezes o seu pior inimigo é você mesmo. E você é seu pior inimigo quando você se auto-sabota, né? Então, inteligência interpessoal, relacionar com os outros. Inteligência preservacional, preservar o ambiente que você vive. Inteligência existencial, a 9ª, e a 10ª, inteligência espiritual, que é a maior de todas. Tá? Então, como você poder entrar no mérito da inteligência múltipla? Vamos ler juntos o livro de Provérbios 3? Aqui na minha tradução, que é a Revista Corrigida, ela diz: filho meu, não te esqueça da lei, da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. É Deus que está falando agora, irmãos. É Deus. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade, ata-as ao teu pescoço e escreves na tábua do teu coração. Para um pouquinho, olha para mim.
Deus está falando, filho, fidelidade. Você sabe que Deus é fiel. Agora, irmãos, nós não somos, se nós não pedimos. Senhor, me deu o dom da fidelidade. Deus, irmãos, o caráter de Deus, Deus é longânimo, compassivo, piedoso, misericordioso, amoroso, benigno. É o caráter dele, de 34:6 do livro de Êxodo. Nós precisamos ter esse caráter, nós devemos ser transformados à idêntica imagem de Jesus. Irmãos, Testemunhos para Ministros, página 506, para a gente poder viver eternamente. Olhando então para mim, olhando para você, talvez você possa perguntar, como é que eu posso me salvar então? Mas olhando para Jesus, disse Lutero, né, como é que eu posso me perder? Como é que eu posso me perder? Bom, fidelidade é um dom de Deus, irmãos. Eu faço um apelo para você. Peça agora, mais uma vez. Senhor, me transforme num filho fiel. Dê esse dom para mim. Porque sem esse dom você não vai atingir objetivos. Porque quando você pede, está escrito: pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Então quando você pede algo, irmão, que você não tem, ou que você tem pouco, a tua mente está sendo dilatada. Então Deus vai ter que expandir a tua rede neuronal para você poder receber o dom da fidelidade. Isso vai ocupar um espaço maior do teu cérebro. E junto com a fidelidade, que você peça a benignidade. Benignidade é você ser suave, você ser manso. Ser manso nos dias de hoje parece que até é uma coisa pejorativa. Mansidão de Deus é uma fúria contra o mal sob controle. Você abomina o mal, você não aceita o mal, mas você tem aquilo sob controle. Aquilo não causa em você um destempero, não permite que você perca o comando de si mesmo. Amém, irmãos? Isso vai te ajudar demais. Começa nos seus relacionamentos mais íntimos, como no seu lar. Você tem que pedir: Senhor, eu quero ser benigno. Irmão, se eu tiver que testar, começar a viver a benignidade, que é a suavidade, a brandura, a mansidão, começa no lar, irmãos. Começa com a minha família. Porque, irmãos, a maior marca do hipócrita é que ele é cristão em toda parte, menos em casa. Essa é a maior marca. Então, se eu não conseguir ser um cristão na minha casa, se eu não conseguir exercer na minha casa esse dom de Deus, que é a benignidade, a longanimidade, longânimo, como Deus é, irmãos, eu não vou ser cristão em lugar nenhum. Eu vou ser um hipócrita. E o lugar do hipócrita, você lembra que Jesus onde falou que é, né? Nas trevas onde há ranger de dentes. 25:41 do livro de Mateus. Agora, continua lendo aqui comigo. É o verso 4. Então, se você amparar isso no seu coração, quando fala coração é lobo frontal, tá? Lobo frontal. Você achará graça e o bom entendimento. Bom entendimento é sabedoria. Aos olhos de Deus e dos homens, todos vão perceber que você é diferente, porque você está buscando coisas diferentes. Quem está buscando ser manso? Essa mansidão, como nós falamos aqui. Quem está buscando ser benigno num mundo que você hoje só disputa? As pessoas disputam com o seu próximo as melhores vantagens, as melhores posições. Esse não é o plano de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará a tua vereda. Então, olha, para um pouquinho, olha para mim, irmãos. Quando aqui nos fala que não se estribe, quer dizer, no seu próprio conhecimento, não se acha, irmãos,
melhor do que alguém, não, porque sempre que você se achar melhor do que outra pessoa, esse sentimento de superioridade, eu falei na escola sabatina, é luciferiana. Querer se sentir melhor que os outros é algo que vem dos quintos dos infernos. O próprio livro de Provérbios 26, verso 12 diz: tem visto um homem sábio aos seus próprios olhos? Maior a esperança para o tolo, maior esperança para o tolo do que para ele. Então vamos pensar melhor nisto, tá? Vamos confiar mais em Deus e desconfiar mais de nós mesmos. Está entendendo? Porque Deus, Ele quer te dar uma nova mente. Ele quer te ensinar a tua mente a trabalhar ao seu favor, para você atingir objetivos. Porque a mente humana não foi criada para sofrer. Estresse, que a maioria das pessoas estão vivendo no mundo hoje, não é uma doença, estresse é uma condição. O que mais tem estressado as pessoas hoje são duas coisas, número 1 e número 2. Primeiro é falta de dinheiro, estressa as pessoas. Segundo, é falta de realização profissional. As pessoas não percebem, não atingem objetivos, então ficam estressadas por tudo. E normalmente descontam quem está mais perto. Você está entendendo? Então, irmãos, quando eu falo para você lobo frontal, que é essa parte, a parte mais nobre do teu organismo, aqui onde Deus se comunica com você, todas as impressões que vêm do alto, é aqui no lobo frontal. E no lobo frontal, irmãos, Testemunhos Seletos, volume 2, página 69, e Ciência do Bom Viver, página 509, Deus sempre envia mensagens aos que estão atentos à sua voz. Então Deus, Ele quer que quando você tem o seu lobo cristalino, desimpedido, desanuviado, desembotado, você passa a ter um elo, uma comunicação com Deus, e o que você pede, você recebe. Mas eu não estou falando para você pedir então milhões de dólares, ou milhões de libras esterlinas, ou milhões de euros. Peço que você vai entender aqui, que você vai receber muito mais do que tudo isso que eu estou falando. Porque, irmãos, a mente humana tem um padrão natural, criado já por Deus, para realização, para promover realização na tua vida. Eu vou te dar uma prova. Está em Efésios 3, verso 20. Sabe o que está escrito lá? Ora, aquele que é poderoso e para realizar tudo muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Olha lá o verso. Vou tomar um pouquinho de água. Está muito gelado. Toma. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Você está entendendo? Olha que verso fantástico. Então, dentro da tua mente já foi criado. Você já tem um DNA para realizar coisas maravilhosas que você pensa, maior do que você pensa, maior do que você pede. Mas nós não sabemos usar isso. Nós não sabemos lidar com o nosso cérebro. O ser humano não consegue. E esse poder que é exercido sobre você, ele sempre vai provocar que você tenha um cansaço. Você pega a Bíblia para ler, começa a abrir a boca de sono. Você começa a fazer um estudo da Bíblia, o corpo amolece. Você começa a orar, sua mente logo fica difusa, você perde logo a conexão. Você tem uma dificuldade enorme para orar. Todos nós estamos tendo. Quantos conseguem realmente perseverar em oração? Quando você ora, Deus revela, a mente dele é você. Quando você ora, você descobre a distância que Deus está. Deus revela, e Deus ele comunica todo o seu poder através da oração. As pessoas mais poderosas que eu conheço são homens e mulheres de oração. Amém, irmãos? Bom, está aqui, ó.
Os textos estão aqui. Eu só tenho alguns minutos para concluir, irmãos, que isto é bíblico. Bíblico. Se nós entendermos o princípio pelo qual o Senhor criou a mente do homem, nós vamos realizar objetivos que você jamais pensaria ser possíveis. Mas continua a leitura comigo. Verso 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, isto será remédio para o teu umbigo, e para a medula, e para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, isso aqui é promessa. Deus, Ele não falou, Deus jurou. Isso nós estudamos ontem. Deus jurou que daria para você as bênçãos que lhe são pertinentes. Irmãos do céu, mas irmãos, por que as pessoas estão doentes nos ossos, doentes nos órgãos? Irmãos, eu não preciso ser vidente. Eu estou falando aqui para um público que estão com graves problemas nos órgãos. Tem pessoas aqui com o fígado abalado, esteatose hepática, irmãos, em volta de gordura, uma gordura prejudicial. Tem pessoas com problemas renais aqui entre nós. Nós temos pessoas aqui nessa manhã, irmãos, que estão com artérias com problemas, estão com LDL, colesterol ruim. Nós temos aqui pessoas essa manhã que estão com o seu pâncreas, irmão, com início de pancreatite. Início de pancreatite, irmãos, é uma disfunção das células betas produtoras de insulina. Pessoas aqui com problemas na vesícula, com formação de pedras. Irmãos, então nós estamos doentes, porque nós não tivemos ainda a condição, irmãos, de usar a inteligência de Deus que foi colocada já dentro do teu cérebro. E hoje nós vamos reclamar isso. E nós vamos entender como usar melhor essa inteligência de Deus, amém, irmãos? E você vai ser curado, irmãos, amém? Cura física também, amém, irmãos? Mas não vou fazer uma reza brava aqui, todo mundo vai ser curado não, irmão, não é assim que a gente trabalha aqui. Jesus, Ele ensina você a ser curado, irmãos. Porque, irmãos, de cada 10 doenças, irmãos, 10 doenças, o livro, conselho, vou pegar, Mente, Caráter e Personalidade, página 59, de cada 10 doenças, pastor, 9 começam na mente, 9. Você sabe quais são as doenças que mais abarcam a mente do homem? Primeiro, a culpa, torna pessoas doentes, culpa, pessoas estão doentes porque estão culpados. Segundo, ansiedade, pessoas enfermas porque estão ansiosas demais. E devem ficar mesmo. Sabe por que deve ficar? Porque não compreende que é um propósito de Deus. Então é um desespero que dá. Pessoas estão desesperadas. Porque Deus preparou tudo. Ele preparou uma mente que brilha para você. Mas você não tem deixado brilhar. Então, está ansiosa. Depois vem a angústia, né? A pessoa está culpada, sente-se culpada, não realiza os objetivos. A pessoa está ansiosa porque não sabe como fazê-lo. A angústia vem, amarga o coração. Depois vem o medo. Puxa, o tempo está passando rápido. Fernando, já vivi 60 anos. O tempo voou. Pastor, perguntaram para o nosso amigo Billy Graham, falaram para ele, que mais lhe impressionou na sua vida? Ele falou justamente isso. Ao menos se eu soubesse que o tempo passasse tão rápido. Medo de ser engolido pelo tempo. Então vamos lá, vai guardando isso que é importante, porque nós estamos nos libertando aqui, irmãos, de paralogismos, sofismas. São construções que o mundo faz, irmãos, são mitos que tem que ser desconstruídos da tua mente, para você deixar o terreno limpo, para que Deus possa sedimentar o propósito dele, amém, irmãos? Diga amém quem crê, irmãos. Às vezes você me deixa um pouco preocupado aqui, se você não entender, não diga nada,
Se você não entender, fica calado, mas se entender, diga amém. Irmãos, primeiro é culpa, ansiedade, angústia, medo. Depois do medo veio o quê? Depressão. Pessoas deprimidas. Tá? Então é a quinta, né? Depressão. Depois da depressão, irmãos, vem a mágoa. As pessoas ficam magoadas com os outros. Começa a culpar todo mundo pelos seus fracassos. Depois da mágoa, para afogar a mágoa, precisa de um vício. Então vem os vícios. Mas hoje em dia, se você falar em vício, você vai lembrar de tabaco, de álcool, né? Mas tem os vícios do século 21. Qual que mais está viciando hoje? O vício midiático. Mídia. O que é? Pornografia. Depois a pornografia não serve mais. Pedofilia. Aí não serve mais. Aí vem o sexo bestial. Sexo com animais. E assim vai. Tá? Apodrecido o mundo que nós estamos. Tá? São milhares, são 100 bilhões gasto por ano com esse tipo de material na internet. 100 bilhões. Agora, depois do vício, a sétima é o vício. A oitava vem da uma sensação de inutilidade. Chama-se síndrome da inutilidade da alma. A pessoa percebe que não tem valor nenhum. Ela se sente sem valor nenhum. E no fundo, naquele ponto, ele está mesmo. E a nona doença é a falta de espiritualidade. A pessoa não se aceita mais. Falta de contato com Deus, né? Assim que a gente vai chamar aqui. E só tem uma, entre as 10 doenças que começam na mente, irmãos, 9 começam na mente, é uma doença só, a causa orgânica. Causa orgânica, comer alguma coisa ruim, não dormir, não tomar água, um só. É o motivo das doenças. 9 na mente. Mas hoje eu podia pôr uma placa imaginária aqui. Hoje à tarde, a partir das 3, sorria. Você estará sendo curado. Amém, irmãos? Mas você vai fazer a sua parte, irmãos. Deus não, escuta, olha para mim. Deus não faz o possível. Deus não faz. O Deus que eu conheço, Ele só faz o impossível, Raquel. Só o impossível. O possível faz nós aqui. É sua filha também, Raquel? Parece com você. Qual o seu nome? Sumaia. Onde eu conheci o Esdras é sua mamãe. Sumaia, prazer, viu, Sumaia? Então, irmãos, prepare-se para fazer o possível melhor. Porque, irmãos, queridos, Isabel, Vavá, cadê o Enoque? Ô Enoque, está escondido atrás. Enoque, irmãos, a questão é o seguinte, nós estamos aqui para compreender esses princípios juntos. Esses princípios, irmãos, eles fazem uma mudança brutal na vida de quem permite experimentar, porque a proposta, se eu fosse resumir tudo que a gente estava falando esta manhã num verso só, eu escolheria Romanos 12, verso 2. Romanos 12, 2, se alguém quiser colocar lá, está escrito assim, olha, não, espera um pouquinho, não coloca ainda não, só um segundo. Eu quero fazer uma pergunta para você antes, para esse texto ficar no seu coração. A pior coisa que pode acontecer na igreja de Deus, qual que é? Qual é a pior coisa? Olha, como é que é? Também faz parte, né? Mas a pior coisa, eu quero saber a pior. Perder a fé é horrível, né? Que mais? Mornidão também é horrível. Ignorância é terrível. Mas qual é a pior coisa que pode acontecer na igreja de Deus? Mornidão é horrível. Irmãos, a pior das piores, você não entende, a pior das piores. Conformar-se com o mundo. Porque esse é o texto. Agora pode pôr. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o. Olha que, pastor, olha que texto profundo, amigo. Transformai-o pela renovação a tua mente. Amém? Para que então, olha o final do verso, para que então podeis experimentar, Samuel, qual seja a boa, Edgar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só quem crê no texto diga aleluia. Aleluia. Tem pessoas que não conseguem crer, né? Vamos fazer um teste. Só quem crê repete aleluia. Aleluia. Todos creem. Melhorou. Muito bem, irmãos.
Eu quero terminar de ler. Tá? Mais uns segundinhos eu termino. Verso 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Olha aqui. O homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que? A mercadoria da prata, da sua renda e do mais puro e fino ouro. Irmãos, olha para mim um pouquinho. Eu cansei de ir em hospitais famosíssimos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, de multimilionários, irmãos, para poder fazer a unção, pastor, a unção com óleo, né? Em alguns casos nem pude fazer a unção, porque as pessoas já estavam numa situação já deprimente, tá? Então, o que adianta os bolsos cheios de dinheiro, irmãos? Seja dólar, seja euro, mas quando você tem os seus dias de vida calculados, irmãos, o que adianta? O que não daria? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Disse Jesus, o que não daria o homem em troca da sua alma? 8:36, 37 de Marcos. Você está entendendo? Então, irmão, sabedoria é a maior riqueza que um homem pode ter. Quem está falando isso aqui é Salomão, o homem mais rico, o homem mais poderoso que o mundo já conheceu em função de dinheiro, de poder e de sabedoria. Deus disse, confirmado por Jesus, que não houve na terra ninguém que nem Salomão. Isso está falando aqui. E Deus permitiu que tivesse na Bíblia. Para você, então, irmão, saber o que você vai fazer com essa informação. Você está entendendo? Então, vamos terminar logo essa leitura. Já está acabando. Então, veja o verso 15. Mais preciosa é do que? Rubis. Tudo que você pode desejar, não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita e na sua mão esquerda. Na mão esquerda de Deus, riqueza e honra está com Deus, irmãos. Ele, aqui o outro verso, 10:22 do livro de Provérbios, diz que a riqueza, a bênção de Deus é que enriquece, ela não acrescenta dores, irmãos. 28:20 diz que o homem fiel abundará em bênçãos, irmãos. Por isso eu falo para você, peça, Deus me torne um homem fiel, Deus me torne um homem benigno, Deus me dê um outro cérebro, irmãos, porque à tarde eu vou te mostrar como você melhorar o seu cérebro. Nós vamos falar em nível cerebral, para que a tua mente seja renovada. Primeiro melhora o cérebro, chama-se nutracêutica, nutriendocrinologia funcional, que eu vou te explicar à tarde, para a tua mente ser uma mente que brilha, e o nome de Deus seja glorificado na tua vida, amém, irmãos? Eu vou ler o último texto aqui para você, né? É o verso 17, os teus caminhos, Senhor, são caminhos de delícias, e todas as tuas veredas são paz. Amém, irmãos? Agora, olha para mim. Os caminhos que você tem trilhado têm sido de delícias? De Deus são, irmãos. Você tem encontrado veredas de paz onde você tem ido, irmãos? Porque os de Deus são. Não importa se você vive num mundo onde não há paz. Não importa se você vive num mundo onde atingir 65 anos é para quase um em cada 60 no planeta. E esse número já diminuiu, poucas pessoas vão atingir 65 anos. Sabe que no mundo, 50% da população mundial, são 7 bilhões e 600 milhões, não atinge 17 anos de idade? Não atinge, segundo a ONU. Metade não atinge 17 anos. Então, irmãos, Deus está querendo te dar abundância de dias. Deus quer te dar riqueza e honra. Riqueza e honra, eu não estou falando de dinheiro, irmãos. Eu não estou falando, dinheiro é uma coisa que é acréscimo. Eu estou falando para você em riqueza. Quanto que vale a riqueza da felicidade, da alegria, da paz, da esperança, da fé, da ternura, do amor, da salvação, dos dons de Deus? Quanto vale? Quanto vale a saúde? Dinheiro pode comprar, irmãos, remédios caríssimos, mas não tem cura que ele possa comprar.
Pode comprar calmante, mas não pode comprar paz. Pode comprar cruz de ouro, mas não pode comprar salvação. Então, hoje à tarde, a partir das 3 horas, irmãos, se você tiver interesse, dê uma chance a você mesmo. Como fazer tua mente trabalhar ao seu favor. Amém, irmãos? Você vai sair daqui com tudo o que você precisa para começar a ter um cérebro transformado, uma mente renovada por Deus, e uma vida que vai ter tudo para ser mais em nome de Jesus Cristo. Tá? A palavra de quem encontrou Jesus numa poça de sangue, Fernando Lux. Nós vamos cantar agora, eu vou orar por você, todos vocês vão ter um delicioso almoço. Deus seja louvado. Depois de termos ouvido essa bela mensagem, convido a todos para nos colocar em pé e vamos cantar o hino 502, Vaso Novo, para que Deus possa transformar nossas vidas em vasos. Enquanto vamos ficando em pé, eu queria fazer um convite a todos os membros da comissão da igreja, logo após acabar aqui, depois da oração, vamos nos reunir naquele cantinho, só 2 votos, coisa muito rápida, tá bem?